neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Obreiros santos, Jesus nos manda pregar o Evangelho, as pobres almas ganhar, e de levai para os famintos da terra o pão da vida que é Cristo, que pode da morte salvar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus disse: estes sinais seguirão em meu nome, demônios hão de expulsar. Todos então, com coragem e graça grande, hão de vencer a serpente, enfermos hão de curar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Acontecerá na jornada. Teu empenho seja na Bíblia Sagrada. Onde andares, hei de vos abençoar, seja na terra ou nos ares, mesmo nas ondas do mar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada.
Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Que fim triste, um homem correndo na presença do Senhor. Todos nós sempre estamos correndo de algo. Correndo, fugindo das responsabilidades. A nossa tendência é de correr do que de encararmos as responsabilidades. Mas a questão não é fugir do problema, mas sim encará-lo. Ouvintes, a coisa mais triste, mais difícil é ser fugitivo, é estar correndo de algo do nosso dever, da nossa responsabilidade, ou mesmo de encararmos as consequências da nossa desobediência, do nosso pecado. Isso aconteceu com Caim. A Bíblia diz que depois de Caim rejeitar a oportunidade, depois de Caim não aceitar aquilo que poderia ser realmente uma solução para ele, porque houve oportunidade para ele. Ele se tornou um fugitivo que acomodou-se e tornou-se pai de toda a civilização. Prosperou, portanto. Mas isso é como uma dívida ativa. Se acomoda, mas lá na frente ela te espera. É como um vulcão adormecido, que um dia, mais cedo ou mais tarde, entra em erupção. E é peculiar do homem. Cada um de nós, todos nós, estamos sempre correndo, justificando, explicando. A mulher não assume a sua responsabilidade, até mesmo por conveniência.
quando lhe convém ser igual ao homem, então ela usa desse direito, que até certo ponto está correto, o direito à igualdade como ser humano. Ela assume responsabilidades acima de sua constituição, até mesmo responsabilidades que Deus não impôs sobre ela. Mas quando lhe acontece alguma coisa que compensa agora ser frágil, ser vítima, ser mulher, então naquele instante é mulher. Isso cabe, é um exemplo que está aí no dia a dia da humanidade, dentro de casa, nas famílias, ao longo do tempo, tratando com casos aos milhares, diversos, variados, não julgando a todas, é claro. Tenho encontrado casos que ela fala forte, tem pulso, um pulso que torna o lar, a vida, insuportável até para o homem, para o marido. Depois, quando aquilo rebenta, a corda rebenta do seu lado, aí ela se torna a vítima. Quer dizer, antes, até abusando dos direitos, da lei, mais do que o homem. Quando se vê em aperto, aí então, é mulher. Isso é uma maneira de fugir. Isso não acontece somente com as mulheres, é claro, os homens, todo mundo. Nós corremos das responsabilidades. Jonas estava fugindo, correndo da presença do Senhor, até mesmo por um sentimento muito nobre, pátrio. A salvação dos ninivitas, da cidade de Nínive, poderia significar até mesmo um perigo para a sua pátria. Então, todos nós temos a tendência de fazer isso exatamente, fugirmos das nossas responsabilidades, ter um complexo de assumir, atrai muita desgraça sobre o homem, sobre a pessoa. Há muitas pessoas que têm esse complexo de assumir, de chamar cargas sobre si. Paulo chegou a recomendar que não deveríamos ser participantes dos pecados alheios. E isso acontece exatamente, muitas vezes, quando assumimos responsabilidades que não são nossas. Então nós temos essa tendência de corrermos e de não ficarmos frente a frente com a coisa para encarar. A fuga é um instinto de autopreservação dos próprios animais, como o veado mesmo. A arma dele é a fuga. Mas isso não se trata de fugir de uma responsabilidade. Isso se trata de uma prudência, de uma arma. É de evitar, é fugir da aparência do mal. É obedecer o bom senso, obedecer às Escrituras. É fugir da aparência do mal. Nem mesmo do próprio mal, mas da aparência do mal.
Então, é um fato que todos os homens, todas as mulheres, todos os ouvintes, não têm como contestar. Às vezes encontramos que temos até mesmo a tendência de corrermos do trabalho, do próprio trabalho. É uma tendência, principalmente hoje, de se ganhar o pão, se ganhar a vida da maneira mais fácil, não importando o meio. Chegam a dizer, importa o fim, não o meio. Mas o fim não justifica o meio. Na maioria dos casos, o fim não justifica o meio. O modo pelo qual vai se ganhar, vai se obter, se alcançar aquilo. Nós temos o exemplo de Jacó, que mesmo buscando a bênção, ele pagou muito caro. Porque, na verdade, minha irmã, meu irmão, moça, está aí, você faz o que bem entende e depois é a vítima, é a pobre vítima. Rapaz, a mesma coisa. Mulher, homem, nós temos aquela tendência também da automisericórdia. Somos sempre a vítima. Então, veja, chegar ao ponto de não querer trabalhar significa que isso chegou a um ponto de miséria, de fracasso. É uma tendência, aqueles que sofrem, de fazerem outros sofrerem e exporem a outros. O marido expõe a mulher. Os pais expõem as filhas. Mas tudo isso é justificado pelas circunstâncias, pelo momento que vivemos, pelo simples fato de não ouvirmos a voz do Senhor, é o fato de não termos um clamor que possa realmente ser combinado com as nossas responsabilidades. Um clamor que não seja uma fuga, um clamor que não seja uma covardia, uma oração, uma súplica que não venha significar realmente diante de Deus uma covardia, uma fuga da responsabilidade. Salomão deu o exemplo da formiga. E nós temos tantos exemplos nesse sentido. E o profeta de Deus mostra que quando você escolhe a sua esposa para se casar, ou escolhe seu marido, você tem que pensar antes de tudo na responsabilidade que você vai assumir. Então você deve se lembrar. Talvez você tenha que, o rapaz, o homem construiu uma casa bonita, boa, e a mulher tem que considerar, como mulher casada, que tem a responsabilidade de entender que casa não é apenas casa, é lar. Nós temos muitas casas e poucos lares. O lar é onde se cria filhos, é onde se constitui famílias. Então, a primeira responsabilidade a ser assumida através do casamento, o quê? É criar filhos. Veja só como as circunstâncias
e as condições do momento, as condições sociais, fazem as pessoas, os homens, as mulheres, serem fugitivas. E você tem que pensar que aqueles filhos têm que crescer, sendo corrigidos, sendo disciplinados, tendo um princípio próprio da família, que não deve ser violado, violentado, desrespeitado pela escola, pelo colégio, pela educação dos homens. A fé, de acordo com a nossa Constituição, no artigo 5º, ela é intangível, ela deve ser respeitada, ela tem que ser respeitada, onde quer que seja. Isto porque é um direito, é uma liberdade de cada família ter um princípio que é sustentado com responsabilidade. Tem que se pensar que tem que se cuidar de uma casa. A mulher que não pensa em cuidar de uma casa não deveria se casar. Agora, é claro que isso é chocante, mas elas próprias admitem, concordam que estamos ouvindo uma verdade. E quando nos é dada a responsabilidade de guardar uma coroa, guarde bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, que é a salvação, que é uma conduta como fruto de salvo. Se não podemos as mínimas coisas, como vamos poder as máximas? Então a minha oração nesta hora é essa: Deus nos ajude a cumprir as mínimas, assumirmos as mínimas responsabilidades, para que assim possamos dar valor nas máximas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei.
mestre.